Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Bom, tô aqui para falar para vocês que eu tento gravar, mas nem sempre eu consigo. Esse ano tá muita correria para mim, gente. Vocês não têm noção do que é um pós-casamento. A vida da gente muda completamente mesmo em questão de rotina. Mas não é sobre isso que eu vim falar para vocês. Então, conforme eu consigo gravar, eu venho trazer novidades aqui para vocês. Hoje eu vim aqui para falar para vocês que esse ano eu vou fazer o Enem. O último Enem que eu fiz foi em 2017. Acho que tem um vídeo aqui no canal sobre o Enem de 2017. E nos anos seguintes eu não consegui ir fazer. Por exemplo, 2022 a gente teve que fazer curso de noivos no final de semana do Enem. Então eu não pude fazer a prova. Ano passado, 2023, eu estava casando no final de semana do Enem. Então também não consegui fazer. E esse ano não temos nada agendado para esse final de semana, né? Os 2 finais de semana que serão o Enem. E eu já paguei a inscrição, já tá tudo certinho. Então, esse ano eu farei o Enem, tá? E eu vim aqui falar para vocês o seguinte. Eu vou testar um método de chute esse ano. Morgana, você vai fazer o Enem e não vai estudar? Gente, eu não tenho como estudar esse ano. Eu estou fazendo uma pós. Eu estou fazendo um curso do estado, que a gente tem algumas coisas para implementar. Eu tenho 11 disciplinas diferentes esse ano, gente. Eu tenho até aula no noturno, por isso que está uma loucura a minha vida. Então, eu realmente, esse ano, eu não tenho como estudar. Eu tenho visto um pouquinho de coisa, assim, no preparo das minhas aulas. Mas não é, assim, suficiente para poder dizer, assim, estudei e vou lá fazer o Enem. Então, esse ano, eu quero ver se eu consigo aumentar o meu percentual. Deixa eu falar para vocês qual foi meu percentual da última prova que eu fiz. Então, eu tenho aqui uma colinha, né? Então, vamos lá. Em 2017, que foi quando eu fiz o Enem, eu tirei... É bem baixo, tá, gente? Bem baixo mesmo, mas eu acho que nesses anos aí que eu trabalhei, que eu estudei um pouquinho mais, acho que talvez tenha aumentado um pouquinho o meu conhecimento. Então, linguagens, eu tirei 591,8. Ciências humanas, 628,9. Ciências da natureza, 615,4. Matemática, 654,7. E na redação eu tirei menos do que os anos anteriores. Os anos anteriores, se eu não me engano, eu tirei 850. Nesse ano eu tirei 760. Então foi um índice baixo, tá? E eu quero ver se esse ano eu aumento esse índice aí. Gente, até na de humanas, vocês sabem que eu sou formada em história e eu tirei um índice baixo, porque em 2017 eu ainda tinha problemas com a minha primeira faculdade. Para quem não sabe, eu tive crise de pânico no último ano da faculdade. Eu cheguei a me formar, mas eu acabei deletando toda a minha faculdade da minha cabecinha. E nesses anos que eu estou trabalhando, então eu tenho algumas partes de história com formação de docentes, que é o que eu trabalho esse ano. Então eu tenho recuperado um pouco do meu conhecimento, da minha memória de história, tá? Tenho aprendido um pouco de geografia, porque eu também estou com metodologia de geografia. Enfim, então eu tenho estudado um pouquinho dentro daquilo que eu estou dando aula. Mesmo assim, eu sei que não é o suficiente e eu preciso aumentar muito esses índices que eu tirei do último Enem. Então, o que eu vou fazer esse ano? Esse ano eu vou aplicar o método de chute. Aquele método quantitativo que tem muitos vídeos no YouTube que ensina, que explica como que funciona, que a gente faz a equivalência. Então, é mais ou menos quantidade de acertos, tá? Só que o Enem tem 90 questões. E a gente tem 2 blocos por dia. Então, como eu vou aplicar esse método de quantitativo, de equidade, né? Numa prova tão extensa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer em 2 partes. Vou diferenciar um pouquinho aí pra gente ver qual que funciona melhor. Pro ano que vem eu testar de novo, só que ano que vem eu ainda vou estudar um pouquinho mais. Então, só vou chutar o que realmente eu não sei. Mas para esse ano, eu vou fazer no dia que a gente tem linguagem, tem a prova de português,
eu vou fazer as provas separadas. Então, eu vou fazer um bloco de linguagens, o cálculo só dentro das 45 questões, e o outro bloco, que se eu não me engano são humanas, também só dentro do humanas, tá? Então, vou separar esses dois blocos. Já no dia que é matemática, que se eu não me engano, daí aí junto tem o bloco de natureza, eu vou fazer o quantitativo nas 90 questões. Então, eu vou chutar ele como uma prova toda, tá? Então, eu vou fazer essas duas formas para ver qual dos dois surte mais efeito. Por quê? Eu cheguei a fazer uma análise dos últimos anos do Enem e eles não têm um quantitativo de questões. Não é assim equilibrado. É bem disperso, assim, a quantidade de questões, assim. Não é equiparado mesmo a quantidade de questões em A, B, C, D e E. Mas eu acho que é uma forma de conseguir acertar um pouco mais de questões do que eu acertei nos últimos anos, tá? Então, eu vou fazer isso e conto para vocês o resultado depois. Para o ano que vem, daí eu quero fazer um cursinho, quero estudar mesmo para valer, porque o nosso objetivo aqui é a medicina e com esses índices, vocês sabem que eu não vou conseguir, porque a nota de corte é 815 aqui, que foi do ano passado. Então, eu preciso aumentar muito a minha margem, tá? Uma dificuldade minha na redação são as intervenções. Então, a redação eu tenho dado uma estudada, tô fazendo algumas leituras, com o intuito de melhorar a minha nota na redação. Não sei se ainda vai surtir efeito, mas a parte da redação eu tô tentando dar uma estudadinha, tá? Em meio a esse caos. E estou tentando também averiguar qual é o possível tema. Então, as professoras do colégio que eu trabalho já sugeriram alguns temas. Elas ainda não pararam para analisar mesmo o que possivelmente vai cair, mas elas têm algumas sugestões assim que eu estou analisando com elas para poder pensar já num possível tema. Então, depois que eu conversar com elas também, que elas tiverem alguma ideia, eu posso trazer aqui para vocês algumas sugestões. Ano passado elas acertaram o tema do Enem, tá? Então, eu vou ver com elas o que elas estão prevendo para esse ano. Então, eu queria contar isso para vocês, mostrar as minhas notas, falar que a gente começou agora o projeto Medicina. Então, vai ter muito estudo, vai ter muita coisa. Quero muito, gente, gravar tudo para vocês, mas como eu falei, eu tô com 11 disciplinas, tô com noturno. Já cogitei até alargar o noturno nesse período que eu tô de férias, conversando com meu marido, porque realmente tá exaustivo, tá cansativo. Eu não estou dando conta de tanta coisa, porque daí eu chego em casa, eu não consigo dar conta da minha casa, porque, gente, não dá. Hora atividade é muito pouco para você preparar a aula, para você preparar a prova, para você fazer correção. Você acaba tendo que trazer coisa para casa e daí isso atrapalha muito a sua vida e a sua rotina. Então, sim, eu quero largar a educação, mas ainda não consigo, ainda preciso desse trabalho para poder sustentar a minha casa, porque meu marido sozinho não dá conta. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é começar a estudar para adquirir uma outra profissão. Vocês sabem que eu tenho técnico de enfermagem, mas está muito difícil conseguir emprego na área sem você ter um QI, vamos dizer assim, né? Quem indique. Porque a maioria dos cargos pede experiência, para quem acabou de se formar, a experiência não existe. Algumas colegas do meu curso, acho que de 25 pessoas que se formaram, se eu não me engano, acho que tem 3 que estão trabalhando. Então, é assim, difícil mesmo a gente conseguir emprego nessa área. Cheguei a passar no concurso aqui em São José, de técnico de enfermagem, mas eu tô aguardando ser chamada. Assim como eu também passei na parte de educação em Curitiba, já entreguei até a documentação e não chamam para posse. Como a gente vai entrar em período eleitoral, provavelmente não vão chamar tão já. Então, a gente tá nessa vida. E como eu falei para vocês, eu conversei aqui na minha casa com meu marido, tudo, ele me apoiou, falou, vamos fazer um sacrifício, vamos dar um jeito. Então, eu comecei esse ano esse projeto de medicina, só que eu sei que esse ano eu não estou preparada para um vestibular. Eu não quis pagar R$200 no vestibular da Federal aqui de Curitiba, né, a Federal do Paraná,
por conta de que eu sei que eu não estou preparada, principalmente de química e biologia para a segunda fase da federal. Então, esse ano eu não vou fazer o vestibular. Pro ano que vem, quem sabe, né? Aí eu vou ver como que eu vou estar no meu preparo. Mas eu quis fazer o Enem esse ano para ver como que eu estou, para ver se eu consegui aumentar um pouquinho meu conhecimento nesses anos que eu estou nunca fiz, sem fazer prova, né? 2017 é um tempinho razoável de, assim, são 7 anos quase, né? Então, nesses 7 anos aí, eu sei que eu adquiri algum conhecimento, que eu recuperei alguma parte do meu conhecimento da faculdade de História. Então, eu tenho uma esperança de conseguir aumentar um pouquinho esses meus índices aí das matérias. E torcer pro ano que vem o Enem não mudar, né, gente? Porque com o novo ensino médio, eles estão querendo pôr perguntas discursivas. E eu acredito, assim, que pergunta discursiva é interessante para você ver o conhecimento do seu aluno. Mas, assim, gente, quando a gente fala de Enem, tem muitos avaliadores, muitos índices e cálculos diferentes para calcular nota, eu acredito que as perguntas discursivas vão só dar um tiro no pé dos alunos, porque a gente não sabe o que o avaliador vai querer ver nessa questão. Então, eu acho que não seria uma boa no Enem a pergunta discursiva, tá? Quando a gente fala de uma banca de vestibular, como por exemplo a federal, a gente já tá habituado o que eles cobram, o que eles querem ver nessa prova. Mas o Enem é assim, muito grande a proporção do Enem, então eu acho que as perguntas discursivas são complicadas. Mas é isso que eu queria falar pra vocês. Bora pro Enem, gente. Quem vai fazer, comenta aí, eu também vou fazer. Comentem o que vocês esperam dessa prova. E me falem também se vocês querem ver algo específico sobre o Enem aqui no canal, que daí eu vejo pra gravar pra vocês, tá? É isso, super beijos e até a próxima. Tchau!